Mateus, capítulo 3, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Quem diz amém? Graças a Deus. Aliás, esta é a única opção inteligente que nós temos depois de ler uma passagem bíblica, é concordar com ela. Quando a gente diz amém, a gente está concordando com aquilo que foi lido, com aquilo que lemos. E penso que outro tipo de atitude, ou seja, por exemplo, discordar da palavra de Deus, não é uma atitude inteligente. Então, quando a gente lê a palavra, geralmente a gente diz amém, eu concordo, é assim mesmo, é desta maneira. Pois bem, queridos, aqui nós temos um texto bíblico que traduz para nós algumas informações, alguns ensinamentos importantes, e eu queria compartilhar com os irmãos. Como disse, venho meditando nesse texto há alguns dias. Muitas vezes nós paramos em determinadas partes da Bíblia e ela ressalta ao nosso entendimento. O Espírito Santo, é claro, é quem ilumina, é quem nos faz compreender, entender. E esse texto, como disse, tem sido um texto assim muito de referência, ou um referencial importante nestes últimos dias para a minha meditação. Aqui nós vamos encontrar, narrado por Mateus, uma ação que a gente precisa aprender com ela, a ação de um homem chamado João Batista. João Batista, filho de Zacarias e de Isabel. Creio que os irmãos conhecem bem a história deste servo de Deus, João Batista. Seu pai, Zacarias, era um sacerdote, a sua mãe também da linhagem sacerdotal, ambos descendentes de Arão.
e como sacerdote, o pai de João Batista servia no templo, dentro daquela escala que Davi, o rei Davi, estabeleceu. A gente pode ver isso lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 23, exatamente o momento em que Davi, está registrado o momento em que Davi faz aquela escala, e havia 24 turnos de sacerdotes, e cada sacerdote servia 2 semanas, 2 vezes ao ano, e cada vez que ele servia, 1 semana. Depois do cativeiro, apenas restaram 4 das 24 famílias do cativeiro babilônico, me refiro. Mesmo assim, essas 4 famílias foram redistribuídas dentro da mesma escala oficial, por assim dizer, não é? Do sacerdócio. E como Zacarias era um dos sacerdotes, a Bíblia diz que coube a ele também o serviço da casa de Deus, e num daqueles dias, daquelas semanas que ele era escalado, e ele estava escalado, quando ele estava escalado, o sacerdote estava escalado, ele ficava residindo numa câmara no templo, e servindo o incenso ali no templo, no lugar santo. E num desses dias que Zacarias estava ali servindo, diz a Bíblia que o anjo Gabriel, o mesmo que foi anunciar o nascimento de Jesus, apareceu a Zacarias e disse a ele que a mulher dele, apesar de já avançada da idade, Isabel, ela conceberia um filho, não é? E que Deus havia preparado tudo, e que aquele filho seria um filho especial. O anjo menciona inclusive, não é, uma característica: ele será grande diante do Senhor. E João Batista assim foi anunciado, nasceu. João Batista era primo de Jesus, porque Maria era prima de Isabel. E a missão de João Batista foi ser o anunciador, o precursor de Cristo, o anunciador da chegada de Cristo. Que mensagem, ou seja, que tarefa, que missão gloriosa, não é? Foi o último dos profetas, dentro daquela estrutura profética do Antigo Testamento, não é? Foi, como disse o próprio anjo, um grande servo do Senhor. E nós aprendemos algumas coisas com João Batista e com a sua mensagem, com a mensagem que ele transmite, notadamente nesta parte da Bíblia que acabamos de ler. Pois bem, João era um homem diferente, ele se vestia diferente, não é? Ele comia, a dieta de João era uma dieta diferente, ele comia mel, comia gafanhotos, não é? Ele se cingia com uma túnica de pelo de camelo, de pele de camelo, com um cinto de couro também, a sua cintura. E ele então, quando chegou o momento certo, um detalhe interessante, irmãos, é que como filho de sacerdote, naturalmente, ele deveria seguir, não é, a linhagem sacerdotal, e quando o seu pai não pudesse mais servir, ele assumiria o posto de sacerdote em lugar do seu pai. Mas a Bíblia diz, é um detalhe interessante, que ele foi para o deserto da Judeia. Ele vivia no deserto da Judeia. No deserto é lugar de preparação, não é? O verso de número 1 diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, porque Deus tinha algo especial, uma missão especial para aquele seu filho. E a gente aprende aqui algumas coisas com João. A primeira coisa é que João era um homem diferente, não é? Geralmente as pessoas que Deus chama para um serviço específico, Deus exige que essa pessoa seja diferente. Na verdade, Deus exige que os seus filhos, de um modo geral, sejam diferentes, não é? Diferentes do mundo, diferentes daqueles que não conhecem a Deus, diferente daqueles que desconhecem as verdades eternas reveladas na Escritura Sagrada. Nós somos diferentes. O profeta Malaquias disse que nós veríamos a diferença.
ou que todos veriam a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. E a gente aprende aqui que João era diferente. Mas João era também um homem corajoso, alguém que é chamado por Deus e tem uma incumbência de realizar determinada obra, determinado trabalho. Não pode ser uma pessoa medrosa, tem que ser uma pessoa destemida, tem que ser uma pessoa que não tenha assombração, que não se assombre com nada nesta vida. E, irmãos, nós estamos enfrentando um momento em que, como cristãos, nós precisamos ser desassombrados, porque nós estamos enfrentando um momento em que os cristãos estão sendo acuados. Você não pode dizer nada, você não pode nem falar da sua fé. Querem proibir que a gente transmita a nossa fé, as nossas convicções de fé, aquilo que cremos. Querem até reescrever o livro eterno no qual está alicerçada a nossa fé. A Bíblia já tem proposta aí para se reescrever a Bíblia. E sabe, irmãos, eu estava pensando, é por isso que eu tenho meditado nessa parte da Bíblia, que nós estamos muito quietos, muito calados, parece que estamos com medo, acuados no canto da parede, enquanto os ímpios dizem o que querem, falam o que querem, se comportam do jeito que querem, e nós, o que estamos falando, o que estamos fazendo? Nós não estamos aqui chamando ninguém para ser arruaceiro, nem para fazer desordem na sociedade, mas nós precisamos reafirmar a nossa fé. Nós precisamos usar as redes sociais, os meios de comunicação à nossa disposição para dizer no que cremos, em quem cremos, como cremos. Se alguém gostar, goste. Se não gostar, a gente não pode, irmãos, deixar de falar. E a gente aprende isso aqui com João. Não é? João estava ali pregando o arrependimento, falando a respeito da vinda do reino dos céus, da chegada do Messias, e as pessoas vinham. O texto diz que Jerusalém, não só Jerusalém como cidade, mas o estado, por assim dizer, a Judéia, e não somente a Judéia, não é? Mas aqueles lugares ali circunvizinhos se aproximavam, não é? Toda a província adjacente ali ao Jordão, o povo se aproximava de João para ouvir a mensagem. E a mensagem de João era um chamado ao arrependimento. E a Bíblia diz que as pessoas ouviam, não é? Muitos se arrependiam e eram batizados, confessavam os seus pecados, porque quando o homem é confrontado pela palavra, irmãos, ele só tem duas opções: ou ele endurece o coração, não é? E nega as verdades de Deus, nega ao Deus da palavra, ou então ele se quebra diante de Deus, confessa os seus pecados, se arrepende e pede a misericórdia de Deus. E acontecia assim com alguns. Eles se arrependiam, confessavam os seus pecados e eram batizados por João no Rio Jordão. E João está ali fazendo esse trabalho, essa importante tarefa que Deus entregou a ele, precursor. Isso já tinha sido profetizado por Isaías 700 anos antes, profetizado também por Malaquias, que ele viria no espírito de João. E aí alguém pega essa passagem e diz assim: olha, está vendo? João foi a reencarnação de Elias. Não tem nada a ver aquilo ali quando diz no espírito de Elias, ou seja, o mesmo espírito que movia Elias, aquele profeta, de certa forma, rústico, mas um profeta incisivo, contundente, corajoso. O mesmo espírito que agia em Elias daquela maneira, agia em João Batista também. Este é o significado, não é? Pois bem, e João então está fazendo o trabalho ali à margem do Rio Jordão, quando de repente João olha e lá vem um grupo, ou pelo menos dois grupos de pessoas, dois grupos de religiosos. Quem eram eles? Os fariseus e os saduceus.
Era, por assim dizer, a nata da religiosidade judaica. Eram os doutores da lei, eram as pessoas que não só tinham a responsabilidade de ensinar a lei, mas apareciam, não é, com toda aquela pompa religiosa, com as suas vestes, enfim, especiais, para chamar a atenção do povo. Ou seja, eram apenas religiosos. O coração deles estava distante de Deus, não é? E João, quando olhou e viu aquelas pessoas se aproximando, João não contou conversa, irmãos. João olhou para eles e disse: o que vocês estão fazendo aqui, raça de cascavel? Raça de jararaca? O que vocês estão fazendo? O que vocês vieram fazer aqui? Quem que ensinou a vocês a fugir da ira futura? Ele estava se referindo ao juízo de Deus que virá sobre todos os ímpios. Quem ensinou a vocês a fugir da ira de Deus? Veja como João era direto, contundente, não é? Hoje, às vezes, os pregadores fazem tanta volta para dizer a verdade do Evangelho, não é? E colocam tanta palavra, tanto eufemismo, não é? Que as pessoas terminam não entendendo nada. O Evangelho é substituído apenas por um discurso religioso e não acontece nada. O Evangelho, irmãos, ele confronta as pessoas. A Bíblia, ela não é para amaciar ego das pessoas. Não, a Bíblia é para revelar a vontade de Deus para o homem. Essa é a missão da Bíblia. E a vontade de Deus para o homem geralmente entra em linha de colisão direta com a nossa realidade, a realidade humana caída, não é? O homem no pecado, o homem distanciado de Deus. A Bíblia não tem chazinho de erva doce, não, irmãos. É bezetacil mesmo. Sabe? É uma tal de Fernegan. Fernegan é uma injeção, irmãos, anti-alérgica. E eu não esqueço nunca desse nome, porque eu fui socorrido e precisei tomar uma injeção dessa. E até hoje eu lembro, pastor, da dor, porque ficou doendo muito tempo. Então a Bíblia é isso, irmãos. A Bíblia é para confrontar. A Bíblia não é para colocar bandagem ou band-aid por cima de um furúnculo, não. A Bíblia vai lá e aperta o furúnculo para sair o mal que está dentro, a carne podre que está dentro, o pus que está dentro. E depois vem o bálsamo, o azeite por cima da ferida, e vem o curativo para que o homem possa sarar. E João Batista não tinha conversa com ele. Ele disse: o que vocês vieram fazer aqui? Cascavéis, jararacas, o que vocês estão fazendo aqui? Aí João não somente os repreende publicamente, porque isso foi publicamente, não é? Mas João diz a ele o que era preciso fazer se eles quisessem realmente mudar de vida, mudar de atitude. João disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mas pastor, mas eles não eram religiosos? Eles não estavam lá ocupados com a Torá? Eles não estavam o tempo todo lá nos trabalhos religiosos? Sobretudo os fariseus, não é? Que eram intérpretes da lei. Sim, eles estavam lá. Mas o que eles estavam fazendo, irmãos, era apenas a prática da religiosidade. E tem muita gente enganada com isso, achando que porque canta no coral, porque dá o dízimo, porque prega, porque evangeliza, porque sai a campo, está produzindo fruto. Isso não é fruto não, irmãos. Isso é serviço. Serviço cristão. Serviço cristão é uma coisa, fruto é outra. João fala aqui de frutos dignos de arrependimento.
Mas o que é isso? O que é fruto digno de arrependimento? Fruto digno de arrependimento é a manifestação do caráter de Cristo evidenciado em nossa vida por ação do Espírito Santo. Veja, não é através dos nossos esforços. Através dos nossos esforços, tudo que a gente vai conseguir é a prática da religiosidade. Não são os nossos esforços que evidenciam o caráter de Cristo. O que evidencia e quem evidencia o caráter de Cristo em nós é o Espírito Santo agindo em nós e evidenciando este caráter ao mundo. Isso é fruto digno de arrependimento. É as pessoas olharem para nós e dizerem assim: aquele é um crente, aquele irmão é diferente, aquela irmã é diferente, aquela pessoa é diferente. Isso é fruto digno de arrependimento. Quem diz amém, queridos? O princípio do frutear é um princípio bíblico. Lá no capítulo 1 de Gênesis, verso 11, a palavra de Deus diz assim: e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Aqui nós temos, os irmãos sabem, não é, que a Bíblia, ela é a revelação progressiva do plano da redenção de Deus para a humanidade, mas ela é também o livro que apresenta os princípios balizadores da conduta humana. Se o homem quiser viver segundo Deus, segundo o plano de Deus para a humanidade, ele precisa conhecer este livro. Porque é neste livro que nós vamos encontrar os princípios norteadores da nossa existência, não é? Por isso que nós precisamos meditar na Bíblia. O salmista disse dia e noite, dia e noite. Quanto mais você medita na Bíblia, quanto mais você armazena a Bíblia na sua memória, mais probabilidade de acertar você terá. Porque é exatamente com esse conteúdo bíblico na sua memória que o Espírito Santo vai lembrando a você na hora que você precisa tomar decisões, desde as decisões mais simples da vida até as decisões mais complexas da vida. O Espírito Santo vai norteando: isso aqui não, isso aqui sim, por aqui, por ali, por aqui não, por ali. E para isso você precisa ter a Bíblia armazenada, não é na estante, é armazenada aqui na sua mente. E para você armazenar a Bíblia na sua mente, você precisa ler de novo, ler mais uma vez, ler sempre a Bíblia, dia e noite, noite e dia. Amém, queridos? Não faltar o culto de doutrina, não faltar a escola dominical. É assim que a gente armazena a palavra de Deus na nossa mente. E nesse texto que lemos, de 1 e 11 de Gênesis, nós temos aqui o princípio do frutear, ou o princípio da frutificação. Deus disse assim: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie. Essa ordem de Deus foi executada, cumprida cabalmente, e até hoje, não é? As árvores frutíferas, elas permanecem cumprindo esse princípio aqui. Pé de manga dá manga, pé de jaca dá jaca, pé de uva dá uva. Você nunca vai encontrar uma manga num pé de goiaba. Você nunca vai encontrar uma jaca num pé de pitomba, por exemplo, ou de qualquer outro fruto. Com o avanço da agro, não é? da agrociência, os homens conseguiram fazer enxerto, uma árvore em outra. Mas eles não conseguiram, irmãos, fazer o enxerto de uma espécie em outra espécie. Eles fazem enxerto dentro da mesma espécie. Uma goiaba branca é enxertada num pé de goiaba vermelha, um tipo de manga é enxertado no outro
tipo de manga, mas ele não consegue, por exemplo, enxertar um pé de manga num pé de laranja, por exemplo, não é? Porque Deus deu a ordem lá atrás e o princípio foi estabelecido: frutifique cada um segundo a sua espécie. Mas pastor, o que tem a ver isso aqui com o texto que o senhor leu lá em Mateus, a respeito de João, quando diz que aqueles homens fariseus e saduceus deveriam frutificar o fruto digno de arrependimento? É que esse princípio do frutear, ele não foi aplicado somente ao reino vegetal. Aqui em Gênesis 1 e 11, ele está sendo aplicado ao reino vegetal, mas ele foi aplicado também aos homens. Vamos ver, João capítulo 15, verso 1. Olha o que a palavra de Deus diz aí. O próprio Jesus diz assim: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Veja o verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito, porque sem mim nada podereis fazer. Lembrando aos irmãos que este fruto aqui não tem nada a ver com evangelizar, cantar, pregar, orar, dizimar, nada a ver. Essas coisas, eu já disse, são serviços. São serviços que nós prestamos na obra de Deus e na obra de Deus. Esse fruto aqui é o caráter, é a manifestação do caráter de Cristo operado em nós pelo Espírito Santo. Se a gente tentar fazer isso aqui, produzir esse fruto aqui apenas pelos nossos esforços, tudo que a gente vai conseguir é, como eu já disse, mera religiosidade. Tem um pessoal aí, não é, que é muito religioso, anda vestido com vestes talares compridas, né, cobrindo até o tornozelo, e tem toda aquela aparência de piedade, até na hora do falar e tal, mas essas pessoas não estão frutificando do ponto de vista do fruto do caráter de Cristo, não é? O fruto digno de arrependimento, porque são as nossas ações que vão manifestar Cristo em nós. Amém, queridos? Então, neste capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São João, a gente vai encontrar que o princípio do frutear não foi aplicado apenas ao reino vegetal. Ele é exigido. Veja, não é um pedido, é uma exigência, tá? Observe que aqui Jesus diz: olha, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, toda vara que em mim não dá fruto, o que é que ele faz? Corta. E aqui dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Ou seja, existe uma exigência. Qual é a exigência que a gente aprende aqui? A exigência de frutificar. Frutificar. Mas que fruto, pastor? Fruto digno de arrependimento. É aquele mesmo fruto que João disse aos fariseus e saduceus que eles tinham que produzir. Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. O IBGE apresenta uma estatística, a última, né? Acho que 2020, de que 87% dos brasileiros são cristãos. Isso não é possível, irmãos. Não é possível, porque se isso fosse verdade, o Brasil seria um pedaço do céu, irmãos. Existem 87% dos brasileiros que dizem que são cristãos. É outra coisa diferente. Dizer que é cristão é uma coisa, e ser cristão, quem é o cristão? É aquele que nasceu de novo e produz o fruto digno de arrependimento. Se esse 87% produzisse fruto digno de arrependimento, irmãos, não tinha nação melhor na terra para se viver do que o Brasil. Então, há um inchaço, não é, neste número de pessoas que se dizem cristãos. E os evangélicos? Os evangélicos, a estatística diz que é 20 e poucos %, não é? Não lembro exatamente agora o dado concreto, mas é 20 e tantos %. Dá quase 50 milhões de evangélicos. Meus irmãos, olha, se
esses 50 milhões que dizem que são evangélicos. Porque evangélico é aquela pessoa que diz que segue o evangelho de Cristo, que vive de acordo com o evangelho de Cristo. Se a gente tivesse 50 milhões de pessoas seguindo de acordo com o evangelho de Cristo, irmãos, esse Brasil seria outra coisa. E não isso que nós estamos testemunhando aí. A gente tem 50 milhões de pessoas dizendo que são cristãos evangélicos, mas nem todos estão agindo, como João disse, produzindo fruto digno de arrependimento. Bom, e nós que estamos aqui, neste culto, neste auditório, e você que está me assistindo através da Rede Brasil, nós precisamos fazer uma análise. Eu estou produzindo fruto digno de arrependimento? Ou eu estou apenas na grande massa, na estatística do IBGE, somando os 87% de cristãos? Ou eu estou fazendo a diferença? Eu estou fazendo a diferença lá onde eu moro? Os meus vizinhos olham para mim e dizem assim: esse homem é crente. Lá no trabalho, onde eu trabalho, as pessoas estão dizendo assim: esse rapaz é crente, esse senhor é crente. Lá na escola, lá na faculdade, não é? Enfim, onde eu passo, onde eu estou, onde as pessoas me veem, me conhecem, dizem assim: esse cidadão é crente. Eu fico tão feliz, irmãos. Eu acho que acontece com vocês também. Quando eu vou em algum lugar, na cidade, enfim, com qualquer lugar, e sem que as pessoas, sem que eu me identifique como crente, alguém diz assim: irmão. Não é? Eu fico tão feliz com isso, acredita? Tão feliz, porque eu imagino assim: bom, por que ele me chamou de irmão? Ele está vendo alguma coisa em mim diferente, não é? Eu imagino isso. Ele está vendo, por que ele me chamou de irmão? Não é? Porque geralmente hoje é cara, é velho, não é? Chama as pessoas assim. Mas quando a pessoa se dirige assim: irmão, sem a pessoa dizer que é irmão, não é? E eu não sei se pastor tem cara de pastor, mas eu fui fazer recentemente um tratamento dentário. E quando eu estou lá na cadeira, e a profissional estava fazendo, ela parou assim, olhou para mim e disse: o senhor é pastor, é? Eu disse: sou. Estava sem poder falar direito com um instrumento na boca, né? Mas eu disse: sou. Aí eu disse: quem disse a senhora? Eu disse: não, eu olhei assim e disse: esse aqui é pastor. Eu não sei o que ela viu no meu rosto, não sei. O crente, irmãos, ele tem um brilho diferente, ele tem uma atitude diferente, ele tem um olhar diferente, ele tem um falar diferente. Ele não precisa andar com a placa dizendo que é crente. Uma jovem um dia me procurou e disse assim: pastor, eu preciso de ajuda, porque lá na faculdade olha, estão me atacando muito, zombando da minha fé, falando mal de Jesus e dos crentes e tal. O que é que eu faço? Eu preciso mostrar aquele povo, evangelizar. Como é que eu faço, pastor? Eu disse: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é evangelizar com a sua vida, com o jeito que você chega, o jeito que você se porta, se comporta, o jeito que você sai, o jeito que você trata as pessoas. Isso aí será uma mensagem poderosa. E depois você vai pedindo a Deus espaços. Deus, abre uma porta, abre um espaço para que eu possa falar de ti. E aí, aos poucos, vai acontecendo isso, não é? Certamente alguém também aqui já teve essa experiência de você estar ali e as pessoas começam a conversar, puxar assunto, sabendo que você é crente, puxar assunto, contar uma história e outra, e abrindo espaço para você entrar com a mensagem, com a palavra de Deus, não é? Então, o princípio do frutear, irmãos, não é apenas para as árvores, para o pé de manga, o pé de jaca, o pé de laranja, o pé de uva, de qualquer outra fruta. O princípio do frutear também é para nós. Diga: é para mim. A pergunta é: você está frutificando? Vocês lembram que eu disse que frutificar não é uma opção, é uma exigência? Olha o que diz aqui, lá no capítulo 3 de Mateus, onde a gente leu, verso 10. Isso aqui é a Bíblia, irmão, não sou eu, é a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz: e também agora está posto o machado toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada. Bom, aqui eu acho que está claro, não precisa nem explicar isso aqui, não é? O que João está dizendo aqui? João está dizendo: olha, vocês precisam frutificar.
Ele dizendo aos fariseus e aos saduceus, não é? Vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. E sabe mais uma coisa? O machado já está posto à raiz. E aí, ou vocês frutificam, ou vocês vão ser cortados e lançados no fogo. Repare que lá em 15 de João, Jesus reafirma isso aí. Ele diz que toda árvore que não produzir fruto será cortada. Não é? Jesus reafirma isso lá em João capítulo 15. Então, queridos, este texto nos chama à responsabilidade enquanto cristãos. Cantar é bom, pregar é bom, fazer todo o serviço religioso é bom. Cristão é uma maravilha na casa de Deus, mas Deus quer mais do que isso. Deus quer que a gente frutifique. E que fruto é esse? É o fruto digno de arrependimento. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 3. Olha o que João diz aqui. Esse João aqui não é o Batista, tá? Esse aqui é o apóstolo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Isso aqui eu chamo de texto prova. Texto teste. Através dele a gente pode fazer um teste. Um teste de quê, pastor? Um teste se a gente está frutificando, se a gente está sendo realmente cristão, autêntico. Aí João diz, e nisto sabemos. Em que, João? Se guardarmos os seus, conhecemos ali, significa, nisso sabemos que estamos em Cristo. Nisto sabemos que somos genuinamente cristãos. Nisto sabemos que estamos ligados a Cristo. Nisto o quê? Se nós guardarmos os seus mandamentos. E guardar aqui tem uma conotação maior do que simplesmente armazenar. Guardar aqui é colocar em prática, viver de acordo com, viver conforme. Então, quem vive conforme o mandamento de Cristo, nele será operado, o Espírito Santo operará nele o fruto digno de arrependimento. As pessoas vão verificar na vida daquela pessoa que vive de acordo com a palavra o fruto digno de arrependimento. E as pessoas vão olhar para essa pessoa e vão dizer, realmente essa pessoa é diferente. Porque ou a gente é diferente, ou a gente está perdendo tempo, meus irmãos. Ou a gente vive o Evangelho, ou a gente está se enganando a nós estamos nos enganando a nós mesmos. Não tem meio termo. Parece, mais ou menos, talvez, quem sabe, vamos ver. Não tem isso, irmãos. Ou nós somos, ou nós não somos. Porque quando Jesus vier buscar a igreja, ele não vai buscar quem anda com a igreja, quem canta com a igreja, quem prega com a igreja, quem anda com Bíblia, quem anda com cartão de membro. Tudo isso é importante. Eu não estou dizendo que não é importante. Claro, a gente tem uma identidade, né, eclesiástica, eu pertenço, eu sou membro da igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, tudo isso é importante. Andar com a minha Bíblia é importante, cantar é importante, pregar é importante, mas tudo isso aqui, irmãos, não vai valer de absolutamente nada se eu não produzir fruto digno de arrependimento. Ou seja, se eu não for genuinamente cristão. Aí João prossegue dizendo, aquele que diz, eu conheço, eu sou dele, eu pertenço a ele, capítulo 2 e verso 4 da primeira epístola de João, e não guarda os seus mandamentos. Esse João também aqui, ele era corajoso, ele não fazia volta não, ele não usava eufemismo não, ele disse, olha, aquele que diz que é de Cristo e não anda segundo a palavra, é mentiroso, está mentindo, é mentiroso. Está aí na sua Bíblia ou não está? Tem, está aí, na minha também tem. É mentiroso e nele não está a verdade.
Mas qualquer que guarda a sua palavra, olha, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele, que somos dele. Aí no verso 6 ele diz: aquele que diz que está nele, o que é que diz? Também deve andar como ele. Lembra que eu falei que o fruto digno de arrependimento é a manifestação do caráter de Cristo na minha vida? Então, se eu ando como Cristo andou, se eu ando segundo a palavra de Deus, o que vai acontecer? O fruto vai aparecer. O fruto vai aparecer. Então, o que a gente precisa, irmão, nestes últimos dias, é ter a coragem de João Batista. O mundo está cheio de cristãos, de evangélicos. Você vai nas redes sociais, o que mais tem agora é pregador coach. É o pregador da vitória, que só fala de autoestima, de melhorar a sua autoestima, de mentalizar a sua vitória, não é? E as pessoas começam a achar que evangelho é isso aí. Não. Evangelho é renúncia. Jesus disse: você quer vir após mim? Você quer me seguir, é isso? É isso que eu entendi? Você quer me seguir? Então eu tenho uma notícia para você: morra. Tome a sua cruz ali, significa isso: morra. Morra para os seus gostos, morra para os seus desejos, morra para os seus projetos, morra para os seus pensamentos. Depois que você morrer, que você tomar a sua cruz, aí você segue-me, porque eu vou ser não só o teu Salvador, eu vou ser o teu Senhor. Eu vou dizer o que você vai fazer, onde você vai fazer, como você vai fazer, quanto você vai fazer. Eu é que vou dirigir a tua vida. E isso é produzir frutos dignos de arrependimento. Senão a gente fica só como religioso, irmão. Só como religioso e nada mais. E é o que está acontecendo na terra. No Brasil está cheio de gente religiosa dizendo que é cristão, irmãos. Então tem muita gente vivendo no erro, enganado, achando que está salvo. Irmão, só está salvo aquele que produz o fruto digno de arrependimento. Foi o que João disse aos fariseus e aos saduceus, e é o que o Senhor está dizendo a nós aqui esta noite. Você pode ser religioso o quanto você quiser, não é? A gente tem que abrir os olhos, porque o que Jesus espera de nós não é religiosidade, não. O que Jesus espera de nós é fruto digno de arrependimento. Vocês sabem o que Jesus disse daqueles fariseus uma certa feita? Disse: vocês são sepulcros caiados. O sepulcro caiado, por fora, na época do finado, né, que chamou dia do finado, dia de finado, não tem esse dia? As pessoas vão lá, pinta tudo, bota flores e tal, mas ninguém quer entrar. Por que ninguém quer ficar lá dentro do sepulcro? Porque lá dentro não tem coisa boa, não é? Tem bactérias. Se o corpo foi sepultado há poucos dias, tem mau cheiro. Então ninguém quer. E aqueles fariseus e aqueles saduceus, eles foram chamados de sepulcros caiados. Por fora muito bonitinho, mas por dentro, cadê o fruto? Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude. Que esta noite o Espírito Santo possa sondar cada coração aqui. E não somente os corações que estão aqui, mas aqueles que estão lá também na rede, através da Rede Brasil. Você que está participando deste culto, ouvindo esta mensagem, que o Espírito Santo possa conscientizar a cada vida que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento, porque isso não é uma opção, isso é uma exigência. E João disse: o machado já está posto à raiz da árvore. Que o Senhor nos ajude, que antes que saia a ordem de podar, de cortar, de arrancar, de tirar, porque as pessoas pregam o evangelho dizendo: o evangelho, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor. Mas Deus é também justiça.
Deus não tem o culpado por inocente. E chega um momento em que Deus vai tratar com cada um de nós. Aqui é fácil, a gente se perde no meio da multidão, irmão. Aqui ninguém sabe quem é quem. Para a gente que está aqui no púlpito é mais fácil ser identificado, porque olha, esse povo todinho olhando para a gente. Mas para a gente que está aqui olhando para vocês, a gente não consegue identificar. Se eu encontrar um de vocês amanhã na rua aí, esse pastor estava lá, eu não sei, eu não lhe vi, eu não recordo do irmão, da irmã. Mas Deus conhece cada um de nós, irmãos. Onde a gente passa, por onde a gente vai, o que a gente faz. Ele sabe se nós estamos produzindo frutos dignos de arrependimento ou não. E se não estamos produzindo, eu vou me desesperar então, pastor. Meu Deus do céu, pastor. Então agora o que vai ser de mim? O machado já está posto à raiz. Espere aí, olha. Deus não trouxe você aqui esta noite para destruir você. Deus não trouxe você aqui esta noite para açoitar você. Um certo teólogo escreveu, e eu concordo com ele. Ele disse que Deus avisa antes de açoitar. Então, esta noite, Deus nos colocou aqui, sentados à relva, para dizer o que a gente? Vocês vão ser cortados, vocês vão ser podados, vão ser tirados, vão ser arrancados. Não, ele colocou aqui a gente nesta noite para dizer: olha, meu filho, minha filha, eu quero mais de você do que simples religiosidade. Eu quero de você fruto digno de arrependimento. Se você não vem produzindo fruto digno de arrependimento, não se desespere não. Eu estou lhe dando uma oportunidade, uma segunda chance. A partir de hoje você vai sair daqui e vai mudar de atitude. Você vai permitir, lembre-se que o fruto digno de arrependimento, ele não vem pelos meus próprios esforços. Ele vem pela ação do Espírito. Então o que é que eu tenho que fazer? Submeter a minha vida ao Espírito Santo todo dia. Todo dia. Ler a palavra, meditar na palavra. E aí o Espírito Santo vai fazendo lembrar: olha, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui sim, por aqui não, vá por aqui. A gente vai sendo guiado. E o fruto, irmão, ele vai aparecendo naturalmente. Sem precisar esforço, sem precisar fazer nenhum estardalhaço, né? Que tem aquelas pessoas que procuram até mostrar uma coisa que não é verdade. Não é verdade, né? Quando vai chegando perto do templo, vem para o culto. Quando vai chegando perto do templo, aí arreia a cabeça assim, no ombro assim, ó. Para as pessoas dizerem: meu Deus, como olha, ela é tão beata, né? Ó, é santa, é santo. Não, irmãos. A gente tem que ser o que a gente é. Porque a nossa vida, ela tem que ser uma carta aberta diante dos homens e diante de Deus. Diante de Deus não tem como esconder. E diante dos homens é no dia a dia. As pessoas que nos conhecem, com as quais nós convivemos, não é? O seu esposo tem condições de dizer: ela realmente é uma serva de Deus. A sua esposa tem condições de dizer: ele realmente é um servo de Deus. O seu pai, o seu filho, na sua casa, que são as pessoas que estão mais próximas da gente, eles têm condições de dizer: meu filho realmente está produzindo fruto digno de arrependimento. Meu pai, meu esposo, minha esposa produz fruto digno de arrependimento. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que possamos guardar esta palavra aqui na nossa memória e pedir ao Espírito Santo que nos dê condições de vivê-la, de vivenciá-la. A mensagem qual é a mensagem de Deus para nós hoje, irmãos? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É pregar? É cantar? É sair ao campo? É dar o dízimo? O que é produzir fruto digno de arrependimento? Permitir que o caráter de Cristo seja evidenciado na nossa. Amém. Deus abençoe.